O dom de línguas, ele é considerado pelos teólogos como o dom que evidencia o batismo com o Espírito Santo. Escute o que eu vou te dizer. Existem duas obras da graça, da parte de Deus para a sua vida. A primeira obra da graça é chamada de batismo no Espírito Santo. Essa obra da graça, ela acontece no dia da sua conversão. É quando o Espírito Santo lhe convence do pecado, justiça e juízo. Essa primeira obra da graça. É quando ele lhe dá arrependimento para a vida. É quando ele produz em você a santidade através do fruto do Espírito, de Gálatas 5:29. É quando ele lhe santifica e lhe torna um cristão. Dentro dessa primeira obra da graça, presta atenção, tem uma regra básica. A primeira, é Jesus que te dá o Espírito Santo. Mas primeiro, antes de Jesus lhe dar o Espírito Santo, o Espírito Santo lhe convencerá da justiça, pecado e juízo. Então funciona assim. Você recebe Jesus pela obra e poder do Espírito Santo, de acordo com Romanos 1:17. Nesse ponto o texto diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando você lê o texto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, subsentende a palavra poder é uma obra do Espírito Santo. Ou seja, então vamos transcrever. O Evangelho é uma obra do Espírito Santo para a salvação de todo aquele que nele crê. Percebeu? Então, nós lemos, o Evangelho é o poder do Espírito Santo. Eu estou transcrevendo para você, Romanos 1:17. Todas as palavras de poder de Deus, poder de Cristo, poder do Evangelho, todas elas são deliberadamente do Espírito Santo. Jesus falou em Atos 1:8, contudo recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tem 2, 3, 4, 5, 10 poder de Deus. Tem um. E esse poder é o mesmo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder do Espírito Santo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Espírito Santo, antes de batizar você com fogo, ele convence você do pecado, justiça e juízo. E agora, através disso, você recebe Jesus. Olha que coisa bacana. Eu recebo Jesus, Jesus me batiza com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me dá amor por Jesus. Vou repetir a ordem. Eu recebo Jesus, Jesus me dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo me faz amar Jesus. Esses ficam os dois ali, ó. Jesus e o Espírito Santo, um operando na vida do outro, fazendo a obra, é uma parceria poderosa. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito dos profetas, Espírito das Escrituras, Espírito da visão, Espírito da revelação. Porque tudo que está relacionado a uma obra poderosa de Deus é do Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. Amém? São obras da pessoa do Espírito Santo. Agora escute bem. Eu acabei de falar para você da primeira obra da graça. Na teologia eles usam outro termo, um pouco mais difícil. O termo seria primeira bênção e o termo seria segunda bênção. No caso, a primeira bênção é a salvação. No outro caso, a segunda bênção é o revestimento de poder. Eu estou facilitando o entendimento e usando o termo primeira obra da graça, segunda obra da graça, porque se explica menos, né? Agora, a minha mensagem hoje é na segunda bênção, ou na segunda obra da graça, que é o revestimento de poder. Escute bem o que eu vou te dizer. Durante muitos anos, a igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo sofreu terrivelmente com os dons de poder. Até por volta de 1300, escute bem isso,
Depois que a igreja perdeu o seu poder, veja, condenado pelo Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, a partir daí foi piorando as coisas. Eles foram esfriando, e foram deixando de operar com dons, foram deixando de viver os dons, e aí você tem um termo chamado Idade da Pedra, que é 1000 e poucos anos sem manifestação de dons. E por quê? Como a igreja só tinha uma na época, e o nome dela todos sabem, como ela não vivia poder, e os padres não tinham poder ou manifestação de dons, eles começaram a perseguir quem tinha. Por quê? Ficaria muito feio para alguns padres, uns terem poder e outros não terem poder. Ora, se hoje a gente sofre e vai em algumas igrejas e manifesta os dons e o Espírito Santo desce e tem pastores que não gostam, e o povo vê essas manifestações e depois gostam, eles começam a perseguir a gente, ou proibir a gente, ou não levar mais a gente, porque se você vai numa igreja e tem um mover de avivamento, depois tem que manter. E ninguém quer manter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu o problema? Então tem lugar que eu e meu filho vamos que é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que fica ruim. Porque depois tem que fazer o quê? Manter. Não é verdade? Então, vai se incomodar por quê? Se Jesus, um pastor, me chamou para ir na igreja, eu falei, pastor, eu vou. Vai acontecer duas coisas possíveis. Um avivamento e uma divisão. Porque era uma igreja que não cria dons. Se eu for numa igreja que não crê em dons e ministrar dons, vai dar problema para o pastor. Ele falou assim, pastor, eu quero esse problema. Quando eu cheguei na igreja, um da equipe dele não gostava, não cria, era tradicional, e ele havia me dito que era o tesoureiro. Tesoureiro não é fácil. Fernando foi meu tesoureiro por 5 anos, né? Eles não são fáceis. Aí eu olhei para aquele tesoureiro, gente, a cabecinha branca, que dominava o presbitério da igreja. Falei assim, gente, eu vou começar por esse homem. A hora que eu peguei o microfone, eu fui lá nele. Falei assim, me disseram que o senhor é bravo, é? Aquela multidão, né? Ah, imagina, mas me disseram que o senhor não crê nos dons. Não, o senhor não ora em língua? Capaz. Falei, dá sua mão aqui. A hora que ele deu a mão, peguei a mão dele e encostei no meu peito. Peguei a mão dele e pus bem em cima do meu peito. Falei, você está sentindo isso aqui? Ele falou, você está quente. Eu falei, é isso mesmo. Sabe o que é isso? Coração aquecido. Não é qualquer um que tem. Experimente uma hora dessa que você estiver cheio do fogo do Espírito, encostar a mão aqui para você ver. Parece que está em brasa. Eu pus a mão na cabeça dele. Foi em 3 minutos, não deu isso. Falei, Jesus, batiza esse irmão com o Espírito Santo. Não deu 3 minutos, ele começou a orar em língua e profetizar. E sabe o que aconteceu? A igreja todinha foi renovada. Deixou de ser tradicional. É desse jeito, é assim que a gente ataca a oposição. Então preste atenção. Sobre a questão dos dons, especificamente a segunda bênção, a segunda obra da graça na vida de um crente. Essa obra da graça, ela é de extrema necessidade, gente. É muito grave os crentes não orarem em línguas. E o grande problema não é não orar em línguas. O grande problema é não se incomodar com o fato de não orar em línguas. Escute, você não tem que se culpar, não tem que ficar amargurado, mas você tem que se incomodar. E eu vou explicar para você hoje por que nós temos uma necessidade monstra de orar em línguas. A oração em línguas é uma linguagem espiritual. E ela é a evidência do batismo com o Espírito Santo, de acordo com a nossa confissão de fé pentecostal. Nós entendemos que a oração em línguas é a prova que o irmão recebeu o revestimento de poder e recebeu o batismo de fogo. Mas nós temos um problema com isso. 2 talvez. Primeiro, nós temos gente que não é batizada com o Espírito Santo e pensa que é.
E nós temos gente que é batizada com o Espírito Santo e pensa que não é. Gente, o batismo com o Espírito Santo, das bênçãos espirituais de Deus, é a mais fácil de receber. Vou te contar uma história de um avivamento que aconteceu na cidade de San Juan, San Sebastián, divisa de França e Espanha. Esse avivamento aconteceu conosco. Há muitos anos atrás, lá por 2004 talvez, nós distribuíamos um livro chamado O Poder da Salvação em Jesus Cristo. Esse livro estava distribuído em vários países do mundo e na capa estava escrito assim, ó, proibida a venda, distribuição gratuita. Então nós fizemos um livro para distribuir aonde? Distribuir em presídios, distribuir em prostíbulos, distribuir o livro gratuitamente para o mundo todo. Eu não sei como esse livro chegou na cidade de San Sebastián. É que San Sebastián e San Juan são, uma é França e outra é Espanha. E esse livro chegou em San Sebastián. San Sebastián, uma cidadezinha na Espanha que faz divisa com França, era a cidade capital de prostíbulos, porque na Espanha é proibido ter prostíbulos desse modo, e na França é proibido, na Espanha é permitido. Essa mulher se chama Cristina. Ela ganhou um livro de alguém que foi numa conferência nossa, pegou o livro e foi para a Espanha e deu o livro para Cristina. Escuta, como você precisa entender o que é o batismo com o Espírito Santo. A Cristina leu o livro todo. No final do livro está lá assim, ó, você que acabou de aceitar Jesus, preencha esse formulário e nos envie. Ali no final tem a oração de confissão. Eu reconheço Jesus como único, suficiente, etc. E no final, e peço e recebo o Espírito Santo na minha vida. Pronto. E agora você que acabou de aceitar Jesus, preencha essa folha e nos envie. Chegou para nós, no escritório, para minha sogra, uma carta desse tamanho anexada à cartinha do livro. Olá, eu sou Cristina, acabei de receber Jesus, acabei de etc. Estou pedindo que, se vocês possível, poderia nos mandar umas 8 caixas desse livro. É muito livro. Ela aceitou Jesus através do livro. Ela era striptease em uma das casas de prostituição. E ela aceitou Jesus, mas continuou fazendo shows de striptease, como está na carta. Um dia ela foi fazer o show de striptease, olha só, a oração que ela fez no livro foi: Jesus, me dá o Espírito Santo. Um dia ela foi fazer o seu show de striptease, estava seminua. Quando ela foi subir a escada para ir para o palco, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu nela poderoso, ela começou a orar em língua seminua. Na escada, ela travou, veio a outra menina, vamos, ela, e ficava assim, ó, ofegante, e não conseguia dar um passo. Nós temos essas cartas até hoje. Ela pegou, orando em línguas, ela disse que deu muita vergonha de ninguém. Claro que deu, ela deu uma vergonha de Deus. Ela disse que não tinha ninguém, então deu muita vergonha. Ela desceu, se assentou, ficou com vergonha de estar seminua, vestiu, foi embora, não voltou nunca mais. Agora a Cristina estava cheia do Espírito Santo. E agora um crente, um cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele quer retransmitir o que ele tem. É a ordem normal. Então ela pediu um monte de livros. Nós mandamos um punhado de livros, mas não só um punhado, nós mandamos um punhado de DVDs de pregação. Mas foi muita coisa. O que ela fez? Ela começou a juntar as amigas delas, prostitutas, dentro da sua casa, para ler os livros e assistir os DVDs. Lembre-se que a cidade não tinha um crente. Não estou dizendo que não tinha uma igreja. Não tinha um crente. Agora tinha a Cristina. E ela se reunindo, assistindo o DVD, e agora eu começo a receber carta de um monte delas,
aceitei Jesus e também recebi o Espírito Santo. E elas explicando que a oração delas era: Jesus, me dá o Espírito Santo. Recebia. Jesus, me dá o Espírito Santo. Recebia. E deixava de ser dançarina de strip e até prostituta. E eu recebendo cartas, lendo cartas. Nós recebemos cartas de dentro de presídio aqui. Nós mandamos, eu acho que uns 1000 livros dentro de presídio, de preso que foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia, de preso que recebeu Jesus dentro da cadeia, coisas tudo desse nível. Vou te explicar como que é um avivamento poderoso, avassalador. Passou-se muitos anos, é evidente que eu me esqueci do nome da cidade e etc. Em 2017, eu fui pregar em São Sebastião. Presta atenção. Estou pregando numa igreja grande, bonita. Daqui um pouco, as pessoas me dizem: olha, pastor, o pastor que me levou. Está vendo aqui? Hoje aqui tem 80 pastores de 80 igrejas aqui. Eu falei: nossa, que bom, que bênção, né? Aí antes de eu pregar, aprontaram uma surpresa para mim. Uma fila de pastores vieram à frente, junto com as suas esposas, me trouxeram presentes, junto com a menina, a Cristina. Sabe o que era? Todas as 80 igrejas da cidade, com suas esposas, eram ex-prostitutas e os seus ex-clientes, que agora eram pastores. Gente, eu nem lembrava. Aí veio, essa aqui é a Cristina, isso aqui é não sei o que, e foi me mostrando. Gente, eu parei assim, eu comecei a chorar. Me lembrou o texto bíblico: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você encontrará. Hoje, São Sebastião e São Juan têm muitas igrejas que nasceram dessa grande e poderosa história. E eu vendo isso, eu imagino que foi dessa maneira que o evangelho avançou primitivamente. Pensa comigo aqui. Nós somos duramente atacados por esse dom. O dom de línguas. Que para nós é evidência que você foi batizado com o Espírito Santo. E separe uma coisa muito importante. Ter a pessoa do Espírito Santo após aceitar Jesus está aqui. Isso vem automático. Mas ter o poder do Espírito Santo, o revestimento de poder, isso é posterior, uma segunda bênção, é posterior à sua conversão. Eu sou de uma época que os crentes aceitavam Jesus e eram batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Desciam nas águas do batismo e recebiam o Espírito Santo na mesma hora. Há vídeos na internet do avivamento de Pensacola, de Brownsville, de pessoas descendo no batismo e já saindo orando em línguas. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele é um efeito automático à sua conversão. Vou te dar um texto aqui. Põe para mim Atos capítulo 19, versículo 1, para você entender a regra, a ordem do recebimento do Espírito Santo. Presta atenção. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Presta atenção. Paulo foi para Éfeso e ele encontrou discípulos. Olha só. E lhes perguntou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Gente, olha a resposta dos discípulos. Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe Espírito Santo. Isso aqui não é só lá não. Tem gente que o Espírito Santo para ele é só um verbo. Os crentes hoje não se incomodam de não serem batizados com o Espírito Santo. Te dá uma dica. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu. Em Atos capítulo 12, a perseguição começou.
Por que que os discípulos não desviaram em Atos 12, mas desviaram quando Jesus foi preso no Getsemane? Pedro desviou, os outros correram, todo mundo fugiu. Por quê? Porque lá no Getsemane eles tinham medo, eles não estavam batizados com o Espírito Santo. Agora, por que no capítulo 12 de Atos, quando a perseguição veio, corta a cabeça da acolá, mata a mulher grávida da acolá, por que que eles não desviaram? Porque em Atos 2 eles estavam cheios do Espírito Santo. É isso que eu estou pregando por aí, que antes de acontecer uma terrível perseguição, Deus vai derramar um poderoso avivamento e que vai fazer cada crente ficar de pé. Mas se o avivamento não vier e continuar essa frieza espiritual por aí, e vier uma perseguição, ninguém fica de pé. Entendeu agora ou não? O que manteve os discípulos firmes e não negar a fé nas arenas, não negar a fé nas cadeias, nas ruas apedrejadas, foi que eles estavam cheios do Espírito Santo. Olha aí, Paulo está em Éfeso, e ali em Éfeso vai acontecer um dos maiores avivamentos da Bíblia. Mas os crentes de lá têm a pachorra de dizer: nem sabemos quem é Espírito Santo. Isso aqui foi bem sarcástico, eles poderiam ter dito de outra maneira. O que Paulo faz? Vamos ver a regra. Olha a regra de recebimento do Espírito Santo, continua. Diante disso, Paulo questionou: ora, que tipo de batismo vocês foram batizados então? Paulo está bravo aqui. Eles declararam: batismo de João, na lata, nós somos discípulos de João. Você vê que o que está acontecendo ali é uma conversa acalorada, né? E continua. Então Paulo lhes explicou. Gente, batismo com o Espírito Santo tem que ser pregado. O que eu faço quando eu vou ministrar sobre as crianças? Todas. Diga, repita comigo, e elas repetem: Jesus, me dá o Espírito Santo. Em 2 minutos. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Agora veja, Paulo agora está dando as duas bênçãos. Primeira coisa que você tem que ter é quem? Jesus. Quem dá Jesus para você é o Espírito Santo. Quem dá o Espírito Santo para você é Jesus. Ao que Paulo fala: e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Que é o batismo de arrependimento. Primeira ordem, primeira bênção. Segunda, vai lá. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles e começaram a falar em línguas e profetizar. Você percebe o seguinte: eles receberam o Espírito Santo dentro das águas. Viu a ordem bíblica? Não. No Pentecostes foi assim também. Em Atos 14 foi assim, na casa de Cornélio. Em Atos 8 foi assim, também em Samaria. Aceitou Jesus, agora toma o Espírito Santo. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que não há mais uma entre aspas, uma importância grifada muito grande, dizendo: batismo com o Espírito Santo. Não tem sido uma prioridade. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e está fraco espiritualmente. Precisa o quê? Ser renovado. Gente, a oração em língua não foi feita para você não falar. Se é para você não falar, não precisa receber. Tem gente que foi batizado e não faz uso. Vai perder. Ele tira. E eu te explico por que você deve falar em língua sem parar. Primeiro motivo: a oração em língua é uma comunicação do seu espírito com o Espírito Santo direta. Por isso que a sua mente não entende. 1 Coríntios 14, versículo 2. Ou seja, quando eu oro em línguas, vai lá, quem se expressa em uma língua estranha. Então aqui para os bonitão que fala que língua estranha é coisa nossa,
está escrito na Bíblia, língua estranha. Foi a única palavra que o autor encontrou para explicar a glossolalia. Imagina se a gente pregasse falando glossolalia toda vez. Parece o nome de alguém, Lália. Quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém compreende, pois em espírito fala em mistérios. Você tem que entender o seguinte: a melhor maneira de você respeitar um cidadão é falar o idioma dele. Quando eu falo respeitar o Espírito Santo é fazer uso da língua dele. Quando eu falo ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo, agora diga: filho, ora em língua sempre, ora em língua sempre. Você precisa, hoje eu falei com a minha filha: você tem orado em língua? Tenho, papai. Baixinho, mas tenho. Verso 14, por favor. Verso 14. Se eu oro em língua, meu espírito ora. Você viu? Oração em língua não é uma oração sua, entre aspas. É uma oração do Espírito. O texto é claro. Se eu oro em língua, meu espírito ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. A ideia é a seguinte: para que você mesmo não sabote as coisas de Deus na sua vida, oração em língua é uma coisa 100% espiritual, 0 intelectual. Eu vinha dirigindo e é o meu costume. Eu estou às vezes dentro do avião, os outros passam, ficam olhando, tem um doido falando sozinho aqui. A oração em língua, presta atenção, olha o que eu vou falar. A oração em língua controla sua mente e a de quem ouve. Eu vou te dar um testemunho aqui. Alguém acha minha nora aí que ela está com o meu celular? Aconteceu 2 fatos agora. Vem aqui, pequena. Aconteceu aqui 2 fatos na Irlanda e um na Inglaterra, dentro desse dom. Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Vou ler para você. O primeiro fato aconteceu na Irlanda. A gente estava na Irlanda e um nigeriano muçulmano foi no culto. Ele já tinha ido no dia antes e ficava esnobando, zombando. Eu vendo lá pregar e ele ria e apontava. Falei, tadinho, esse aí é o que mais é pego. E com escárnio e tudo. Eu não me intimido. Nigeriano enorme, muçulmano, escarnecendo. No segundo dia da nossa estada na Irlanda, é evidente, eu preguei avivamento e batismo com o Espírito Santo. As coisas estão interligadas. Aconteceu uma coisa maluca. Do mesma maneira que aconteceu no Japão. Eu vou ler para você o que aconteceu. A sobrinha mandou para minha esposa essa mensagem. Meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado. Batizado com o Espírito Santo, na mesma hora. Ela já começou assim, ó. Meu tio entregou a vida para Jesus ontem e foi batizado com o Espírito Santo. Aí na hora eu fiquei curioso, porque eu estava vendo ele escarnecendo. E ele diz, gente, que entendeu tudo que o pastor pregava sem tradução. Vou continuar. Ele ficou doido sem entender como isso era possível. E ela escreve, vocês tinham que ver ele falando. Comprei o livro em inglês do pastor e ele já começou a ler. Ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele e o corpo e a garganta pegando fogo. O que acontece na língua estranha? Vamos lá. 24 de maio de 1736, 8h30 da manhã, Wesley explica que ele estava preparando o seu chá com leite. Coisa de inglês. Mas é bom, viu? De repente, quando ele foi levar o chá quente, ele sentiu que alguém puxou a mão dele e derrubou a xícara na pia. Não põe nada quente na boca, ouviu ele. Ele disse, por quê? Quando ele disse por quê,
Ele diz que o Espírito Santo jogou uma brasa na boca dele. Você sabe o que aconteceu isso com Isaías? O anjo foi lá, pregou uma brasa lá debaixo do altar e jogou na boca de Isaías. Sabe qual é o nome disso? Batismo de fogo. O Wesley sai correndo pela rua, gritando com a língua toda gaguejante. Há um texto bíblico que fala sobre isso. Ele não sabia explicar, mas ele ficava... A gente sabe, né? A gente sabe o que é. Uma multidão acercou Wesley, daí surgiu a frase: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O que acontece quando, esse negócio aqui, ó, quando você se deixa levar por esse precioso dom, o Espírito Santo vai lá e pega uma brasa cheia de fogo, joga dentro de você. E o seu coração começa a queimar. Ficou conhecido 24 de maio de 1736, 24 de maio, todo dia de 24 de maio, os avivalistas do mundo todo comemoram como o dia do coração aquecido. Olha o que esse camarada diz aqui, ó. Ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele e o corpo. E a garganta dele estava pegando fogo, e ele se segurou com todo o poder que ele tinha, porque ele estava com medo que o meu marido e a igreja fossem falar que estava zombando da igreja e do pastor. Porque quando ele chegou, ele não deu valor ao pastor e zombou. Eu vi. Gente, eu amo esse dom. Porque eu sei que esse dom tem um poder sobrenatural. Pensa cá comigo. No Pentecoste, haviam 17 nações, 11 idiomas. 17 nações e 11 idiomas. O apóstolo Pedro pregou entre 25 a 30 minutos. Por que sabemos? Porque a gente demora quase isso para ler todo o sermão dele, em Atos 2. Pedro era um homem pobre e douto. Significa que a língua dos pobres era o aramaico. Os pobres não falavam outra língua. Pensa comigo, 17 países, 11 idiomas. Pedro pregou em um idioma e 3.000 se converteu. Como? Como? Sem esse dom, o evangelho não avançaria, gente. Não tinha escolinha de inglês, grego, de não sei o que, tinha não. Latim. Você pensa, 11 idiomas. Olha o Espírito Santo pegando o aramaico, transformando em latim. Pegando o aramaico, transformando em grego. Pegando o aramaico, transformando em hebraico. Pegando o aramaico e transformando em um monte de idiomas. Aí você vê eles dizendo assim, ó. Como nós estamos ouvindo este homem falar no nosso próprio idioma, esses galileus, quer dizer, que falam aramaico, no nosso idioma materno. A Bíblia diz que pousou sobre eles vários idiomas, várias línguas de fogo, e deu para ver esse batismo de fogo. O fogo entrou na boca deles, misturou a língua deles e ferveu, e 3.000 pessoas se converteram. Há um poder no Espírito Santo sobrenatural. Oh! Tem alguém aqui que crê comigo? Quem aqui crê? Esse é um espetáculo do poder do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia chama esse dom de sinal de maravilha. Esse dom não é uma piada, não é uma brincadeira, não é para ficar rodando igual o candomblé. Esse dom é um dom de poder. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo pega a revelação bíblica e cola na sua testa e você não esquece mais. Sabe, eu costumo ler a Bíblia orando em línguas. Eu não esqueço nada do que eu leio. Percebi que a oração em língua é um flash clair.
A hora que você ora em língua, cola a revelação com o entendimento e nunca mais esquece. É tão poderoso que você pode orar em língua fazendo tudo que você está fazendo. Não te atrapalha a dirigir, não te atrapalha a trabalhar, te atrapalha a falar, mas Deus não gosta muito que a gente fala muito também não. A oração em língua, ela controla o seu entendimento. Lá no Japão, o japonês ateu foi na marra com a esposa. Igualzinho o testemunho do nigeriano muçulmano. Gente, um amigo precioso meu, jogador de futebol, por nome Roberto Firmino, foi jogar na Arábia. Olha só, ele está morando à beira do Mar Vermelho. Só nesse mês, ele batizou 9 muçulmanos. Um muçulmano equivale a 1000 crentes aqui, ó, porque eles não se convertem por vários motivos. Quando alguém da família é muçulmano se converte, na lei da Sharia, o tio pode matar o convertido. O pai não, porque o pai pode não conseguir matar. Um tio, um primo e etc. Então, uma conversão de um muçulmano é uma coisa fora do comum. Igual esse nigeriano. O nigeriano, muçulmano, entendeu oração em línguas e tem um monte de crente que não entendeu. Lá no Japão, são tudo shintoísta. Ateu, 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 ateu. E aí a esposa falou, me leva, nunca te pedi nada, ele foi. Vocês sabem, num dado momento eu gosto de orar em línguas. E fico uns 3 minutos assim. Por quê? Eu não fazia isso antes, mas o Espírito Santo falou, faça. Passei a fazer, muita gente assistindo já ouviu o nome dela, a doença que ela tinha, o problema que ela tinha através desse momento. O japonês, a hora que eu estava orando, ele falou, meu Deus, o pastor fala em japonês. Na realidade, ele escreveu para mim após o culto e disse, eu sabia que você não estava falando em japonês, mas eu estava entendendo em japonês. Veio à frente, ele disse, você me chamou pelo nome. Que nome? Eu estava orando em língua. Ele veio à frente, aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo na mesma hora, igualzinho o nigeriano agora. Lá no Peru, estava lá com o nosso irmão, pastor Cris e várias igrejas, uma menininha de 4 anos, eu conto isso em tudo que é lugar, saiu do meio do povo e parou do meu lugar, do meu lado e começou a orar em línguas. Eu esperei alguém interpretar, não me veio nenhuma palavra de interpretação, mas levantou um russo gigante, veio e ficou do meu lado, parado. Veio a esposa peruana e eu disse, o que ele quer? Eu fui falar com ele em inglês, ela disse, ele não fala inglês. Fui falar em espanhol, ela disse, ele não fala espanhol. Falei, mas deixa eu fazer uma pergunta. Ele entendeu o que eu preguei? A esposa disse, nada. Então, como que ele está vindo na frente aqui agora para aceitar Jesus? Ela disse, porque tudo que você pregou, essa menina está falando em russo com ele. Eu estava indo para a África, não lembro qual país, sei que eu sentei no voo da Emirates e sentou uma mulher turca do meu lado. Veio a voz do Senhor na mente da gente, porque o Espírito Santo controla a sua consciência. Prega para ela. Eu falei, do you speak English? Ela falou, no. Spanish? No. Português? No. Eu falei, Espírito Santo, como é que eu vou pregar com essa mulher? Ele falou assim, abra a boca e fala. Quem traduz sou eu. Irmão, eu orei, fiz uma oração. Falei, receba agora isso. Lembra que Jesus falou, quando você for por aí pelas nações pregar, prega. Eu coloco as palavras. Não se preocupe com o que você deve falar. Aí vem, isso agora já é o dom de variedades de línguas.
Gente, eu preguei para ela, oi, tudo bem, vou falar de Jesus. A mulher olhou para mim, não conseguia parar de olhar. Aí eu falei, vamos ver se o Espírito Santo traduziu. Que traduz dentro da mente. Coloca a mão no coração. Ela, ó, em 1 minuto e meio. Repita comigo. Ela repetiu. Na metade da repetição, ela já começou a chorar. Eu entrego a minha vida a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aceitou Jesus em 2 minutos. Quando terminou os 2 minutos, fui puxar assunto de novo com ela. Ela falou, não understand. Ela entendeu tudo na hora que eu preguei. Quando eu fui falar o que não tinha a ver, ela, não understand. Você viu? Vocês não têm noção, gente. Sabe o que acontece? Boa parte de alguns crentes são bebezinhos nas coisas do Espírito Santo. Engatinham e não quer crescer. Pois eu quero que você cresça. Eu quero que você, amado irmão que está me assistindo, pastor, onde você está assistindo, eu quero que cada um cresça nas coisas do Espírito Santo. Eu quero que as crianças na escola, a hora que abrir a boca, o Espírito Santo põe palavra na boca delas para falar com o professor. A hora que você for falar com o tio, o Espírito Santo põe palavra na sua boca para falar com seu marido, seu tio, com quem quer que seja. E aí realmente a gente possa viver esse mover sobrenatural. O diabo é cheio de distrações, tirando o nosso foco daquilo que importa. Eu não fico na internet vendo veja bem, caindo. Esses dias eu fiquei um dia, veio um escândalo lá e eu fui. Aí um foi puxando o outro, falei, meu Deus, que coisa mais séria. Eu como pastor fiquei escandalizado, imagina os crentes normais, né? Aí eu percebi, a maioria dos crentes não tem uma vida de oração robusta. Não ora em língua, apesar de ter o dom. Houve um negócio desse, é claro que vai enfraquecer na fé. Na hora o Espírito Santo falou assim, ó, por que você está vendo as obras do diabo? Porque isso é obra do diabo. E você assiste, você está vendo obra e aceitando os feitos do diabo. É como assistir uma pornografia. É do mesmo jeito. Aí o que a gente vê? Irmãos, se você é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, você precisa fazer uso desse poderoso dom. Esse dom foi para te ajudar nas suas fraquezas, Romanos 8 e 26. Que tipo de fraquezas? Se ele é um dom espiritual, ele só pode te ajudar em uma fraqueza, emocional. Emocional. Você quer ver? Ó? Nem sempre você tem oração para orar. Não vem palavra. Então abra a boca e ore em línguas. Ele vai orar por você. Você não entendeu, eu vou embora, dá licença. Eu falei a coisa mais poderosa de falar. Irmão, descuritibana um pouco, só um pouquinho, só 5 minutinhos. Tira o curitibano assim da sua pele, assim. Só agora, só uns 5 minutinhos. De acordo com Romanos 8 e 26, o Espírito Santo veio para nos ajudar em nossas fraquezas. Todas elas. Então, quando você ora em línguas, ele te fortalece. Completamente ele te fortalece. Então, quando é que você está fraco? Gente, nem sempre você tem oração para orar. Então, quando você ora em línguas, o Espírito ora por você. Eu vou pôr o texto, Romanos 8, 26 e 27. Vamos ver, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar. Agora, que tipo de oração? Comum? Claro que não. A palavra ali é Espírito, oração no Espírito. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Gente, quando é que o Espírito intercede por nós? Quando eu estou ativo com Ele. E diz assim, ó, intercede por nós, a palavra é, com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Eu vi essa palavra gemido aqui, é palavras que não tem como explicar. Então, para mim, está muito evidente que isso aí é oração no Espírito.
É tão prova disso, olha, verso 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque é o Espírito que suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então veja bem, nem sempre você tem oração para orar, mas sempre o Espírito Santo tem intercessão para fazer ao seu favor. O dia que você estiver bom, ore em língua. O dia que você estiver ruim, ore em língua. E você tem que fazer isso. Agora na igreja, eu não estou afim de debater. Por isso vocês não me veem em podcast. Vocês não me veem em programa, não sei do quê. Eu não estou afim de fazer polêmica. O diabo ficar desviando foco. Eu sou muito focado. Muito focado. Lá na Europa agora eu disse aos irmãos, falei com todas as palavras. Irmãos, eu estou muito feliz em vir aqui, mas já vou embora, porque eu estou muito focado naquilo que Deus está fazendo no Brasil e na América Latina. Muito mesmo. Mas eu vou lá, volto, mas estou focado. O grande problema é que o diabo desvia o foco para deixar sua mente vazia. E está escrito em Heresias 1, verso 2, que mente vazia deixa eu te falar uma coisa. Uma vez a gente estava com a menina trabalhando lá em casa. Eu estava no quarto, orando em línguas. Na hora que eu comecei a orar em línguas, veio na minha mente o nome da menina. Eu não conhecia a menina, era a primeira vez que eu estava trabalhando. O nome do filho, o problema do filho e o problema dela. Chamei minha esposa, descendo, ela falou assim, olha, isso é... Deixa eu te falar, a oração em língua controla sua mente. O problema dos crentes, veja, muitos no movimento pentecostal que falam bastante na igreja. Por exemplo, se você estiver orando em língua e vier a vontade de falar mal de alguém, você fala mal de alguém? Se o seu marido vira o Zé Télio dentro de casa, o giraia, e você está orando em língua, você quebra um prato na cabeça dele? E se o marido que vira um Zé Télio, um giraia, entendeu? Se ele orar em língua, ele vira isso? Responda. Porque você está andando no Espírito. E quem anda no Espírito anda no poder. Vou repetir. Eu não conheço quem ora por cura, que também não ora em língua. Porque é dom de poder. Não conheço quem expulsa demônio, que também não ora em língua. Eu desafio quem não crê em oração em línguas a expulsar um demônio. Vai, tenta, porque eu já vi tentar. É cada tapa na orelha que leva. Desconheço. A oração em língua é o único dom dos 9 dons da Bíblia que contém a palavra edificar. Essa palavra edificar é a palavra construir, ou seja, o dom de língua é o único dom que constrói algo em você. Quem ora por cura, quem é curado é edificado. Quem expulsa demônio, quem é liberto é edificado. Quem ora em língua, o que ora é edificado. Então, pastor, eu não oro em língua. Qual é o segredo para orar em língua? Primeiro, quando você for orar em língua, o diabo vai vir e vai dizer o seguinte: para de repetir os outros. Isso é repetição. Gente, não é. Não é. Escuta, deixa eu te falar. Humanamente falando, você não falaria. Não é do diabo, porque o diabo, nem que fosse imitando, ele iria colocar na sua boca. Não é da sua carne, porque você nem que fosse, você não falaria. Se veio, é de Deus. Você espera, como que se aprende o idioma? Falando. É um idioma que se aprende do céu. E vai por mim. Todo grande avivamento, poderoso avivamento, tinha esse dom. Quando Wesley foi entre os morávios,
Aquela multidão lá na rua sonhava com Jesus, tinha visão e orava em língua. Wesley fala assim: eu vi um povo que falava de forma gaguejante. Daí nasce todos os outros avivamentos, através dos morávios. Da Rua Azusa, o dia que o Espírito Santo veio, a esposa de irmão Seymour sentou no piano, cantou em 7 idiomas diferentes. Foi chamado de avivamento de línguas, igual no Pentecoste. Por que no Pentecoste frisou? Você pega em Atos lá várias vezes a palavra línguas. Existe um livro chamado Eles Falam em Outras Línguas. Um repórter ateu foi na Rua Azusa investigar o avivamento. Ele indexou 68 idiomas, só que só falava em línguas. Mas ele achou 68 idiomas. E ele não acreditava. Ele foi lá para descredibilizar e colocar nos jornais. Quando ele indexou 68 idiomas e percebeu que não eram idiomas, esse homem começou a chorar e recebeu o Espírito Santo. E aí escreveu o livro Eles Falam em Outras Línguas. É chocante esse livro. Ele foi relançado e muita gente pode ler. Você que me assiste, você que está aqui. Quarta-feira que vem, nós vamos ter uma noite de batismo de fogo, de transferência de unção. O anjo do Senhor vai vir e vai jogar uma brasa queimando na sua boca. Ai, gente, eu estava com tanta saudade dessa empolgação do curitibano. Você não tem noção. Isso é teste para cardíaco. Vou repetir. O anjo do Senhor vai vir, igual fez com Isaías, e vai jogar uma brasa na sua boca, e o seu coração vai queimar. Sim! Aleluia! Então o que vamos fazer agora? Orar em línguas.